Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Hoje, dia 3 de novembro de 2024, quando celebramos o 8º domingo anterior ao Natal, eu quero desejar a você a paz de Cristo. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São Marcos, capítulo 8, versículo 27. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo o Evangelista São Marcos. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação pública de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, Verbo do Deus vivo que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, sucedeu-se esta mensagem. Por isso nós cremos e confessamos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. E então Jesus lhes perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se e olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Estas são palavras de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. Bendito sejais, Senhor Jesus. Nós cremos e confessamos. Ao entrarmos no tempo do Advento, tempo preparatório para o Natal, neste 8º domingo, quando celebramos a santificação da Igreja, nós devemos olhar este Evangelho de trás para frente, para que possamos entender. Pedro corrige Jesus, mas na verdade não é Pedro que está corrigindo Jesus, é o próprio inimigo de Deus que toma conta de Pedro, e por isso Jesus o exorciza, dizendo: fique longe de mim, Satanás. Nós precisamos nos santificar. É necessário que nós não demos brecha para o inimigo de Deus agir em nós, pois o próprio Pedro, antes disso, havia dito: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus proíbe severamente aos discípulos que falassem alguma coisa para alguém a respeito dele. Por quê? Porque Jesus quer que as pessoas descubram por si próprias que Ele é Deus. Reconheçam nele a figura de Deus encarnado no meio de nós, vivo e verdadeiro. Nós, como igreja, precisamos nos purificar, nos exorcizar, retirando de nós todo o mal escondido, para que nós possamos cada vez mais ser santos, porque Deus é santo e nós somos chamados a ser santos, como diz Jesus em outra passagem: sede santos como o vosso Pai que está no céu é santo. Ou seja, somos chamados a refletir a santidade de Deus para as pessoas. Cada um de nós deve buscar a santidade como igreja, pois igreja não são as construções, igreja é o povo de Deus, que se reúne em nome de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, para louvar, para agradecer, para orar, para estar unido em comunhão com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Cada um de nós deve reconhecer a Jesus como Deus, porque ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Porque Deus, ao se apresentar a Moisés
lá na sarça ardente, ele diz: eu sou aquele que é. O nome de Deus, dito por ele próprio a Moisés, é eu sou. E Jesus pergunta: quem dizem os homens que é Deus? Se nós reconhecemos a Jesus como Deus, nós estamos no caminho certo. E se buscamos a santidade, nós seremos cada vez mais instrumentos da construção e da edificação do reino de Deus no meio de nós. Momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus nosso, Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, hoje nós te pedimos, lava-nos, purifica-nos, restaura-nos e faz de nós pessoas que buscam a santidade. Dá a nós que a santidade que de vós provém possa refletir em nós, para o mundo em que vivemos, para que nós, como igreja, possamos nos santificar e, transformando a nossa existência, aproximarmos-nos do seu Natal. Ó Senhor Jesus Cristo, vós que sois o Deus vivo, vindo até nós, através da Virgem Maria, Mãe de Deus, nesta sagrada família de Nazaré, que nós hoje enaltecemos e buscamos, Senhor, a graça que de vós provém. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E neste 8º domingo anterior ao Natal, no início deste período do Advento, eu te convido, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos estar juntos, unidos em oração, celebrando a nossa Santa Missa, hoje, logo mais, às 5:30 da tarde, em nossa igreja paroquial, na Rua dos Cunhas, em frente à rodoviária, aqui em Boa Esperança do Sul. E se você mora distante, participa conosco através dos meios de comunicação social. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.